O Grêmio realizou o primeiro treinamento visando o jogo contra o Atlético Grau na próxima quarta-feira. Um treino que teve algumas notícias importantes para que a gente possa relatar. A confirmação de uma ausência para o jogo contra a equipe peruana e o retorno de não jogou ainda com o técnico Mano Menezes. Será um reforço para o esquema do treinador. E a ausência desse jogador que eu já falei, um titular importante, claro, para o esquema do técnico Mano Menezes, fará com que uma jovem promessa seja titular nesta quarta-feira. Vamos falar a respeito de tudo isso, já projetar, é claro, esta partida importante de Copa Sul-Americana, mas antes eu preciso te pedir que você se inscreva no canal, curta o vídeo, que é muito importante, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Se tu está chegando pela primeira vez também, já chega inscrevendo, porque é muito importante para que a gente possa crescer. Eu sou o Lucas Fontes, estou aqui para relatar, informar, apurar as notícias do tricolor. Este vídeo, gurizada, tem um apoio de Ativo, que é o estimulante do homem moderno. Para você que quer ter uma vida mais ativa com a pessoa que tu curte, com a pessoa que tu ama, tu precisa fazer o movimento. É 100% natural, não tem contraindicação para ter mais ativez, para ter mais disposição com a pessoa que tu curte. Aqui na descrição tem um WhatsApp sigiloso, vai conversar com o pessoal do Ativo, vai receber os produtos na tua casa com maior sigilo, beleza? Bora falar a respeito dos assuntos do tricolor, porque o Grêmio hoje realizou o primeiro treinamento visando o jogo, é claro, contra o Atlético Grau na próxima quarta-feira, jogo de Copa Sul-Americana. Aliás, uma vitória contra a equipe do Atlético Grau pode fazer com que o Grêmio já garanta uma classificação para os mata-matas da Copa Sul-Americana. E aí depois vai ter que decidir se vai ou para as oitavas de final direta ou para o playoff, né? Porque o primeiro vai direto e o segundo vai para os playoffs, tá? Então uma vitória pode fazer com que já se tenha garantido pelo menos o mata-mata. É muito importante que o Grêmio vá direto, né, seja primeiro colocado, justamente para evitar esse jogo de playoff, até porque é um calendário desgastante, mas que será depois da parada pro Mundial de Clubes. E o Grêmio vai ter um desfalque e um retorno importante para esse jogo de quarta-feira. O desfalque, perdão, será de Edenilson. Ele que voltou a sentir dores musculares, ele já tinha sentido uma dor muscular lá no jogo contra o CSA, em Maceió, e aí até se imaginava que quando ele voltasse para Porto Alegre, o Grêmio ia fazer exames de imagem nele. Só que quando ele voltou para Porto Alegre, no dia seguinte, após ele se reapresentar no CT Luiz Carvalho, ele disse que não tinha mais dores, fez um teste no gramado e não se entendeu que tinha uma necessidade dele fazer exame de imagem. E aí ele treinou normalmente na véspera do jogo e foi o titular contra a equipe do Santos, só que acabou sentindo ainda no primeiro tempo, saiu no intervalo para a entrada do Alisson, e lá na arena do Grêmio, eu já trouxe a informação com exclusividade, né, de que o Edenilson aí sim passaria por exames de imagem no dia de hoje. E isso aconteceu, né? A gente trouxe aí em primeira mão, o Edenilson fez exame de imagem hoje, não tem uma lesão mais grave detectada, mas se detectou essa questão, né, de dores musculares na posterior da coxa. Então, pode ser que ele fique aí uma semana fora, mas não é uma lesão tão grave. É claro que o Grêmio também não emitiu ainda um boletim médico da sua situação. Só que para o jogo de quarta-feira ele não estará, então ele é um desfalque para o jogo contra o Atlético Grau. Isto fará com que o garoto Alisson, que entrou no intervalo do jogo, aliás, entrou muito bem, construindo a jogada do gol do Grêmio, ele deverá ser o titular. Uma chance, inclusive o próprio técnico Mano Menezes já deu indícios disso na entrevista coletiva, de que este jogo contra o Atlético Grau poderia ser um jogo importante para que se pudesse fazer testes diferentes, uma formatação diferente de time, até em relação ao que ele já colocou em campo, né? Uma estrutura, por exemplo, com o Edenilson um pouco mais aberta, ele poderia colocar um atacante mais de velocidade e de mais ousadia, né, nesse último terço de campo, como é o Alisson. E aí ele vai entrar no lugar do Edenilson. Esta é uma boa notícia, a entrada do Alisson. É claro que uma lesão a gente não vai celebrar, o Edenilson está num mau momento, mas eu acho que em algum momento já foi útil para o Grêmio e eu até não crucifico tanto a questão do Edenilson. E tem outro jogador importante que está retornando, tá? E que deve ir para Lima. Eu falo de Amuzu, né? O atacante belga, atacante de velocidade, que teve também uma lesão muscular, né? Acho que foi antes do jogo contra o Godoy Cruz, né? E ele tá retornando. Hoje fez trabalho de campo,
junto com os demais atletas, não tem mais lesão e deve ir para Lima. É um retorno importante para o técnico Mano Menezes, justamente por ser esta arma também de contra-ataque, um atacante veloz. Por o esquema do Mano, pode ser que ele se encaixe. Com o Gustavo Quinteiros, ele alternou titularidade e reserva, né? Até nos últimos jogos ele conquistou a titularidade, mas não conseguiu ir tão bem no esquema do Gustavo Quinteiros. Vai ser um reforço aí para o técnico Mano Menezes. É claro que não vai começar com o titular, não deve começar como titular, mas será uma arma importante para o segundo tempo. Vamos ver como é que vai jogar o belga aí nas mãos do técnico Mano Menezes, beleza? Amanhã tem Café com Fontes às 10 horas da manhã. A gente tem informações, inclusive, relacionadas à questão do novo fornecedor de material esportivo do Grêmio, tá? Mas isso eu vou deixar para o Café com Fontes às 10 horas, porque a gente vai trazer com mais detalhes, beleza? Comente aí o que tu achou a respeito de todas estas informações e até a próxima. Tchau.